Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz em estar aqui pela oportunidade. Confesso que eu vi no pastor Idelmar e eu fiquei meio que sem palavras. Eu tenho os livros dele, inclusive. Tive esse privilégio. Conheci o trabalho dele e aqui estamos, como fruto de trabalho evangelístico que foi feito no sertão. Deus, ele me alcançou, ainda criança, e nós iremos ouvir um pouco sobre isso também aqui. Mas, meus queridos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias comigo, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Um texto muito conhecido, queridos irmãos. Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Será uma leitura extensa. Estaremos lendo alguns versículos, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Eu quero remir o tempo, pois as horas se avançam. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e assim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais e nem tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não és teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és um profeta. Meus queridos irmãos, conhecemos bem a história desse texto. Mas há umas coisas interessantes. Essa história todinha, ela tem 42 versículos. Ela é mais do que os versículos que eu li. E orando eu ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? Preciso de uma orientação. Que texto o Senhor me orienta que eu venha ler para a igreja? E justamente veio-me esse texto em meu coração. O tema do culto de hoje, dessas sexta-feiras que está tendo, é avivados pelo evangelismo, missões. E olhando para esse texto, eu posso ver justamente o que se está acontecendo e aquilo que nós queremos que também aconteça. Primeiro, o que é avivamento? Avivamento é um processo de renovação. Aqui, quem já foi ao sertão, já desceu um pouquinho
para o interior do estado da Paraíba, já deve ter alcançado aquela região na época de seca. O pastor Edemar sabe muito bem o que é isso. Porém, quando as águas elas começam a cair sobre a terra, irmão, é uma semana, pode ter certeza, é uma semana. Tudo fica verde. Tudo fica belo. É isso que é uma renovação. É um novo processo. É isso que é avivamento, um novo processo. Um despertamento para algo. E é o que se acontece. Evangelismo é aquilo que nós sabemos, o anúncio das boas novas do Evangelho. Missões é aquilo que nós fazemos, aquela que dá, ao cumprir o cargo, a incumbência, a ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E olhando para esse texto, vemos uma mulher sedenta, carente de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso me recobra muito para a minha convenção. Há precisamente 20 anos atrás. Eu tinha 5 anos de idade. Estava eu na minha casa quando de repente alguns missionários em um avanço vieram passar 30 dias na minha cidade. Bateram na minha porta e começaram a pregar o Evangelho. Eu comecei a fazer perguntas como essa mulher fazia, mas como é que pode? Nós que somos sertanejos, particularmente, nossos pais não têm o costume de dizer, ô meu filhinho, meu xodozinho, meu amor. Não, nossos pais não têm isso. Somos criados, alguns ainda, com aquele pai mais carrancudo. Aquele pai que dá ordem, que dá orientação. Hoje as coisas mudou, mas há 20 anos atrás era assim. O pai dava a palavra e o filho tinha que obedecer rapidamente. Quando a mulher me disse, e o missionário me disse, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo tem uma obra para a tua vida. Como é que ele me ama, se nem meu pai nem minha mãe me ama? Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso compreender e aceitar estas coisas? Como é que você quer que eu compreenda essa sua mensagem? Irmãos, eu era criança, mas eu fiz essas perguntas, eu lembro como se fosse um dia de hoje. Então eu senti essa graça de Deus no meu coração fluir, que vem jorrada até os dias de hoje. Quando eu olho para essa história, Jesus Cristo, ele, primeiramente, o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, aqueles missionários poderiam ir para qualquer lugar, mas foi parar logo no sertão. Eles poderiam ter escolhido qualquer cidade do Nordeste, que é muito grande, qualquer cidade do estado da Paraíba, foi parar em Piancó. Aí, por obra divina, foi parar na minha casa. E começaram a pregar. Porque se o era necessário aqui, irmãos, em si, que algumas pessoas pregam, não era nem tão somente cortar caminho, não, era propósito de Deus. Jesus Cristo, ele tinha que estar naquele tanque. Como costumeiramente, ele tinha que sentar pelo cansaço e esperar. E por obra divina em tudo isso, alguém tinha que aparecer ali naquele lugar. E apareceu justamente esta mulher, a qual ele passou a pregar para ela. E ele então, ele tratando com a mulher, evangelizando aquela mulher, a mulher logo vê que há uma diferença. Como é que pode tu, sendo judeu, vir pedir a mim, que sou mulher samaritana? Os irmãos já ouviram falar de todos esses contextos, de todas essas dificuldades, a indiferença que existia entre os judeus, entre os samaritanos, quando foi que existiu, por que existiram. Eles não se comunicavam, eles olhavam um para o outro com um olhar de desdém, um entendia que tinha que adorar a Deus em um lugar, outro entendia que tinha que adorar de outra maneira em outro lugar. Então é belo, a criança aceitou Jesus, é verdade, glória a Deus. Porém, quando eu chego em casa, meus pais chegam em casa, a gente começa a conversar e disse, olha, visitou-nos um crente que veio de longe, falando uma língua meio diferente. Eles pregaram de Jesus para mim. Tem um detalhe, eu aceitei Jesus. Eu entreguei a minha vida para Ele. Eu confessei a Ele como meu Senhor e Salvador. A reação foi muito boa. Eu lhe dou 2 opções. Quais são as opções? Primeira, você tem que deixar esse seu Jesus. E qual é a segunda opção? Se quiser permanecer em casa.
O contexto sertanejo, a nossa cultura lá no sertão, ela é um tanto fechada. Você tem que permanecer na religião que você está. Você tem que permanecer aqui conosco, na maneira que nós cremos. Olha, judeu e samaritano, você não pode cruzar o caminho de um samaritano. E tem uma coisa, você sequer deve comer o que eles lhe oferecem, porque é imundo. Não só eles, como o que eles lhe oferecer. Você não deve manter diálogo, essas questões todinhas culturais é uma barreira. Para vocês terem ideia, quando um cristão se converte, quando uma pessoa vem para Cristo, para o cristianismo protestante, o irmão católico não vai falar com ele. Pode ser o pai, não vai falar com ele. Ele vai rejeitar. Quem trabalha nessa área de missões, irmãos, enfrentam esses desafios. Enfrentar a cultura fechada, a religiosidade. É catolicismo hoje, amanhã e para todo sempre. É pagão quem deixa, é maldito quem se aparta daqui. Você não pode abrir mão disso. Você tem que permanecer assim. Porém, Jesus tem levantado pessoas. Eu gostaria tanto, irmãos, de brevemente ouvir a notícia. Olha, nós estamos descendo aí para o sertão. Uma caravana de irmãos para fazer a obra do Senhor lá. Para que vocês possam olhar de perto isso. Para que vocês possam contemplar de perto o desafio. Jesus começa essa história, volto a dizer, evangelizando a mulher. Ele conta a história da mulher. Ele oferece a esta mulher uma água viva, que jorra, que salta. Ela não entendia isso. Senhor, então me dá dessa água para que eu não venha mais beber aqui nessa fonte, para que eu não venha mais buscar água aqui. Aí então Jesus disse, não, olha, faz o seguinte, vai para tua casa, chama teu esposo, vem cá. Traz ele aqui, eu vou continuar a ministração para vocês, venham cá. Não, Senhor, não tenho marido não. O Senhor disseste, bem, você não tem marido. Eu conheço a tua história, eu conheço a sua vida muito bem. E ela, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. O Senhor revela coisas, o Senhor... Aí ela então faz aquela pergunta religiosa, Senhor, aonde é que nós devemos adorar? Aonde é que nós devemos prestar culto? O Senhor então anuncia que devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então chegam os seus discípulos, eles viram que Jesus conversava com aquela mulher. Eles ficam no coração interrogando o que acontecia. Porém, Jesus disse, olha, vocês não dizem que ainda faltam alguns tempos para a colheita? Olhem, os campos já estão brancos. Vejam, há almas sedentas. Olhem, há vidas que clamam. Olhem, há vidas que imploram. Não é necessário esperar 4 meses. Os campos já estão brancos para a colheita. Há almas que estão sedentas, clamando no sertão. Senhor, envia-nos mensageiros da tua santa palavra. Senhor, prega para nós. Senhor, traz aqui teu mensageiro para nos anunciar a verdade do Evangelho. Acostumado com o trabalho missionário de avanços lá no sertão, o nosso seminário da Missão Juvep, aonde atualmente estou cooperando com ele, fui aluno e agora cooperador, fazemos sempre 2 vezes ao ano uma pequena avanço missionário de um dia, para que os alunos façam a prática missionária. Chegando numa cidade por nome Santana de Mangueira, eu conheci um certo bairro, aquele bairro fechado. Sabe aquele lugar que você vai, mas ninguém quer ouvir a sua face, ninguém quer conversar com você, fecha todo mundo as portas? Era esse bairro lá, todo mundo dizia isso. Eu orei, Senhor, leva-nos a uma casa sedenta, Senhor. Leva-nos à samaritana que está lá, Senhor, indo para um poço, em horário inapropriado, mas que tem sede da tua palavra. De repente, eu passei e fui na última casa para voltar evangelizando, encontrei a última casa aberta, a segunda, a terceira, a quarta fechada. Eles fecharam a porta. Fui na próxima aberta, passamos por um lugar, tinha um bar, tinha um pessoal bebendo. Chegamos nele, falamos rápidas palavras, 2, 3 minutos, rapidamente falamos com eles, depois estavam em um bar. E continuamos, quando de repente um senhor saiu do bar. Ele entra na minha frente e me para, moço, entra na minha casa. Ó, a minha casa é aquela ali na frente.
Entra conosco na nossa casa, prega para nós o evangelho. Irmãos, quando eu cheguei lá, com alguns irmãos, pregamos, anunciamos a mensagem do evangelho. Concluindo a evangelização, uma senhora que era membro da casa disse: eu orei tanto a Deus para que Ele nos enviasse um anjo, porque nosso estado estava assim. Ela contou toda a vida dela, do filho, da nora, dos netos que estavam lá. A situação não era caótica na casa, mas ela se alegrava em Deus, porque a mensagem do evangelho tinha chegado naquele lugar. E eles clamaram para que a mensagem fosse lá. Eles pediam: Senhor, envia-nos alguém que venha para nos ministrar a palavra do evangelho, para que venha pregar para nós. Então Jesus, irmãos, ao pedir que a mulher fosse buscar o seu companheiro, ela sai na cidade anunciando. Ela deixa o cântaro, que ela foi buscar água, deixou lá no poço, correu na cidade e disse aos homens: vinde comigo, eu encontrei um homem que ele contou toda a minha vida, porventura não será este o Cristo? Então, irmãos, toda a cidade foi ver o que se estava acontecendo. Jesus continuou sua mensagem pregando. Jesus continuou anunciando a eles a mensagem do evangelho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Porém, vindo os samaritanos a Jesus e disse: fica conosco aqui mais uns 2 dias. Fica conosco aqui, fala mais, nós queremos te ouvir. Fala mais um pouquinho, Jesus. Como dizem alguns irmãos, nos cultos, quando o pregador está ministrando a palavra, e ele sente que Deus está falando com a igreja, ele grita lá: fala mais, papai, usa teu servo, Jesus. Dá lugar, vaso, deixa Deus te usar. Aquela cidade clamou: Jesus, fala mais um pouco para nós. Diz aí qual é a tua mensagem. Então, muitos outros creram na palavra de Jesus. Eles creram naquilo que ele estava dizendo. E agora, irmãos, eles foram até a mulher e disseram: olha, nós não cremos mais porque tu disseste que ele contou a tua vida. Nós agora cremos porque ele nos anunciou a palavra. E nós agora vemos e cremos e reconhecemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. E isto aqui, irmãos, é um processo de avivamento pela evangelização. Quando a mensagem de Deus chega numa pessoa, a mensagem não fica guardada. A mensagem, ela é proclamada, ela é divulgada. E neste processo, muitas almas são alcançadas e Deus, ele é glorificado nisso. O nome do Senhor é anunciado e acontece aqui um avivamento por meio do evangelismo. O anúncio da mensagem do Senhor é proclamado a todos os cantos. Mais vidas são alcançadas. Mas, irmão, o Senhor começou dizendo que o Senhor, com 5 anos de idade, aceitou Jesus. Seu pai lhe fez 2 propostas. Qual foi o que o irmão escolheu? Obviamente que eu escolhi Jesus. E aos 5 anos de idade, então, saí de casa. Fui morar com meus avós. Mas vinha sempre para casa, por causa de meu pai, visitava. Mas sempre que ele chegava em casa bêbado, eu tinha que sair de casa. Sempre que ele chegava, se já era de noite, eu ia dormir no muro da casa. Não sei se aqui em João Pessoa, aqui também tem pessoas que são do interior. Lembra de uma época que o governo construiu banheiros para que as famílias parassem de fazer as suas necessidades ao relento, para evitar a contaminação. Na época o governo fez um banheiro na nossa casa e todas as vezes eu ia para o muro e dormia a noite inteira lá em cima dessa fossa, da cisternazinha de dejetos, para poder não apanhar dentro de casa. E anos assim. Eu ia para as escolas bíblicas, quando chegava da escola bíblica com a minha mãe, meu pai estava lá na porta de casa com uma foice para arrancar a minha cabeça. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu não vou desistir dele. E tem uma coisa, como eu me converti numa época que existiu muitos avanços missionários em Piancó,
Quando eu me converti, foi um avanço missionário que foi missionários que veio da Inglaterra para Piancó. Em 2003, teve um avanço missionário pela Missão Juvep, esse projeto que ela tem, de evangelização nas férias. Então, irmãos, vendo eles proclamando a mensagem do Evangelho, eu dizia no meu coração: Senhor, me usa também na obra missionária. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade também. Senhor, eu quero compartilhar aquilo que me aconteceu. Senhor, eu quero transmitir a mesma mensagem que um dia eu recebi, porque pessoas deixaram o seu lugar para vir me anunciar. Eu quero fazer o mesmo. Aí eu dizia: Jesus, me manda para a África. Jesus, me manda para a Europa. Jesus, me manda para vários lugares do mundo. Eu quero sair, eu quero ir, eu quero proclamar a Tua mensagem. Aí, irmãos, todos os cultos de missões, o pregador, o dirigente do culto tem o costume de dizer: vem à frente aqueles que têm desejo pela obra missionária, abra seu coração, deixe Deus lhe usar como uma flecha que acerta um alvo, e vem cá como uma ponte sobre o abismo, sobre o deserto, vem cá e deixa Deus lhe usar. E eu corria, sou o primeiro a chegar. Sentava na pontinha do altar e dizia: Jesus, aqui estou, minha vida, toma. Senhor, enche-me, usa-me para a Tua glória. Senhor, me envia às nações. E um dia, orando ao Senhor, o Senhor disse: vamos fazer justamente o que você pede. Agora tem uma coisinha, é no sertão. E em 2009, irmãos, eu comecei a trabalhar com obra missionária, ativamente como missionário, desde 2009. Eu tinha 14 anos de idade e ainda ia fazer 15 anos. Fui para o meu primeiro campo, na faixa de Gaza. Fui ser missionário na Palestina, mas não é Palestina lá no outro lado do mundo, não. É Palestina, um distrito, no sertão, da cidade de Santana dos Garrotes. Passei 5 anos lá, dirigindo, irmãos, uma igreja gigantesca, com 3 membros. Todos os cultos, estavam lá, os 3 irmãos, mas toda vez, irmãos, a igreja era cheia de criança. Um dia um irmão disse assim para mim, evangelista, disse: meu irmão, vocês estão perdendo tempo. Criança é alguma coisa... É hoje, amanhã já é outra coisa. Ela pensa uma coisa hoje, amanhã ela vai pensar 1000 coisas diferentes. Você está perdendo seu tempo. Eu disse: meu irmão, se eu acreditasse igual o senhor, não estava aqui mais não. E quem me evangelizou perdeu tempo. Tínhamos a igreja com crianças. Saí de Palestina. Fui morar em Itaporanga. Em Itaporanga eu tenho feito os outros trabalhos lá. E Deus, Ele sempre tem despertado no meu coração: continua, prossegue, não desiste, insiste, persiste, eu te renovo, eu vou te usar, eu vou cumprir os desejos do teu coração. Eu estou contigo nesse desejo que um dia você orou pedindo para fazer a minha vontade, para proclamar o meu evangelho, anunciar o meu reino entre os homens, e eu vou lhe usar. Eu fiz igual essa mulher, irmão. Quando ela ouviu a notícia, há um grande profeta de nós, Jesus, irmão, eu corri para anunciar para todo mundo. A minha família não aceitou isso. Minha família detestou essa ideia. Crente, na minha família, irmãos, para começar a conversa, minha família é espírita. Descendência milenar. É uma raiz dentro da família. Todos os meus antepassados são assim. Lá em casa é primo com primo. Meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós, e assim até chegar em mim. Família única, tradicional, aquele velho costume de sempre. Aí de repente chega o primeiro evangélico, que nem ele chama aquele, o primeiro bode da família, que vem com essa história de Jesus, e agora quebrou a estrutura familiar. Temos que acabar com a fé dele. Tentaram, mas não conseguiram. Fizeram de tudo, mas não deu certo. Quiseram arrancar, mas Jesus disse que a água que eu tenho para lhe dar é uma fonte que jorra, que salta para a eternidade. Jesus não me prometeu uma cacimba, irmãos. Jesus não me prometeu uma cacimba, um tanquinho, uma cisterna, não. Ele disse: é manancial, é água que jorra, é água que salta. Este é o evangelho que um dia eu recebi e é o mesmo evangelho que vocês receberam. Porém, nós precisamos saltar na vida de outras pessoas. Precisamos preencher outras vidas.
Precisamos anunciar essa mensagem. Precisamos correr até as cidades e dizer: eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Salvador do mundo. Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Precisamos nos despertar para isso, para que mais vidas sejam alcançadas e nós possamos olhar um grande avivamento. E eu estou contemplando isso. Eu estou contemplando isso. Nessa época mais recente, moderna, hoje todo mundo grava uma pregação, filma, coloca na internet. Essas coisas, não é isso? Um irmão da igreja, novo convertido, que estou trabalhando com ele no discipulado, ele inventou de gravar tudo que eu prego. Na igreja eu estou pregando, pode ser 5 minutos, ele grava e me envia. Eu gravei tu pregando hoje no culto. Aí o Espírito Santo disse: coloca no grupo da família, vai lá, manda para eles. Mas Jesus, o povo não gosta não vai dar certo. Coloca lá no grupo. Aí eu saltei a primeira mensagem. Aí minha tia ouviu. Ela disse: rapaz, manda mais, meu filho, manda. Fala mais de Jesus, fala. Aí eu mandei a segunda mensagem. Eu mandei a terceira mensagem. Mandei a quarta. Na quinta mensagem, eu escuto a notícia: olha, não tem teu tio, aceitou Jesus. E outra coisa, e eu segui ele junto. E outra, e minha filha agora é crente também. Nós vamos tudo se batizar. Aí vem outro tio, vem dizer: meu filho, nas suas orações, ore por mim, porque eu encontrei Jesus também. Aí vem outro tio: meu filho, não cesse de pregar para nós, continua anunciando esta mensagem, continua dizendo que há uma fonte que jorra e que salta para a eternidade, amado irmão. Não cesse de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Seja você o agente de avivamento aonde você está, na sua casa, no seu trabalho. E escutem nessa noite o clamor de um jovem sertanejo: atravessa o sertão e nos ajuda. Desperta. Que você olhe para o seu coração e diga a Deus nessa noite: Senhor, eu preciso cumprir tua vontade. Mas, Senhor, dá-me o sinal. Irmão, o sinal está claro. Você só precisa abrir sua boca e proclamar Jesus. Muitas pessoas dizem: ah, como é que eu faço missão? Como é que eu coopero com a obra missionária? Indo. Não, mas tem 3 tipos de missão. Tem, você precisa ir. Não, mas eu quero contribuir. Contribua, mas contribua indo. Não, mas eu quero orar. Ore, mas ore indo. Não, mas eu tenho recurso suficiente, meu irmão. Abre a boca e fala de Jesus. Anuncia essa graça. Não, mas eu tenho recurso para mandar. Dá teu recurso, mas também da tua vida, Senhor. Me toma, me usa, me faz uma flecha. Eu quero ser, Senhor, um valente nas tuas mãos para ser desbravador do teu evangelho. Senhor, desperta-me, acorda-me, irmão. Tem uma coisa. Eu creio que o que está faltando é a gente ser avivado. Porque o mundo já clama. O povo tem sede. Precisa agora os mensageiros acordar. E muitos deles estão dormindo nos bancos das igrejas. Muitos estão dormindo. Irmão, falar de missões, muitas das vezes, é ser mal compreendido. Porque todo mundo olha para o missionário como alguém que quer dinheiro. Como alguém que quer recurso. Não, a gente não quer. Eu particularmente não quero esse recurso, eu quero que você vá comigo. Irmão, olha, nós temos um sítio lá, bom de se evangelizar. Falar para o irmão. Tem um sítio lá, irmãos, é o seguinte: Capim Grosso dos Gobeba. E parece que aqui tem um parente de alguém, dos Martins, que é lá dessa região, na igreja. Jocelen me disse que tinha uma pessoa aqui. Eu estou indo nas quintas-feiras a uma casa lá, que eles pediram culto e tal, os irmãos se converteram. Tinha 4 adolescentes e uma mais velhinha, uma jovenzinha. 5 no total. E a minha irmã, como a gente começou a fazer o apelo, ela disse: olha, minha sobrinha não pode aceitar Jesus não, porque se elas aceitar Jesus, elas vão ser expulsas de casa. Eu disse: minha irmã, deixa as bichinhas aceitar Jesus, que obra quem faz é Ele. Não, mas minha mãe é quem cuida delas, vai expulsar ela na mesma hora. Eu disse: após esses joelhos aqui vão se dobrar, mas eu creio que Deus ainda quebra serviço de gente dura. No segundo culto, eu não pude ir. Segundo culto, o irmão que estava lá dirigindo o culto, ele fez o apelo. Quando fez o apelo, das 5, 4 veio.
E tem uma coisa, e as 4 estão caminhando com alegria, e a velha está lá reclamando, mas as bichinhas estão indo para a igreja. Nós temos grandes desafios, mas o maior desafio, irmãos, não é nem tanto o povo confessar, é os mensageiros ir. Esse é o grande desafio. Os mensageiros estão acostumados, irmãos. O texto vai dizer que os discípulos, quando viram Jesus conversando com aquela mulher, eles não perguntaram, mas o coração ficou: como é que pode? Como é que se procede essas coisas? Eles não quiseram perguntar a Jesus por quê? Porque a barreira estava no coração deles, os proclamadores. Eles eram quem estavam com a barreira. Eles quem estavam com o coração fechado. Eles quem precisavam ser despertados. Uma certa pessoa disse, não me recordo agora o nome, mas eu estava lendo, que a evangelização do mundo tem passagem obrigatória no sertão. A evangelização do mundo tem passagem obrigatória pelo sertão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha. Jerusalém, toda a Judeia, aí agora Samaria e até os confins da terra. O sertão está incluído. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, as horas se avançam. Na cidade de Itaporanga, nós temos em média 50 igrejas. E eu não estou exagerando quando eu digo 50 igrejas. Eu contava hoje com os irmãos aquelas igrejas que nós podemos chamar de igrejas históricas, igrejas sérias. São 5. A cidade não tem 2.000 evangélicos. Em média, Itaporanga tem 30.000 habitantes hoje. No último censo, você vai encontrar 24.449. Mas estima-se, pelo tempo que foi o censo e pela progressão que o IBGE faz, 30.000 habitantes hoje. Não tem 2.000 crentes para 50 igrejas. Vocês estão vendo a diferença? E outra, é a igreja que racha. Pastor Idelmar falou isso e, inclusive, ele escreve também sobre isso. Lá, os pastores não se comunicam. Porque é meu rebanho. Aí é que acontece? Meu rebanho, que é meu rebanho, se divide e faz outro rebanho. Aí, de repente, a igreja do rebanho que se divide, o que é meu rebanho, se fechou. Aí ficou lá, eles mochileiros da fé, caminhando de igreja em igreja, mas é o mesmo povo. Quando se converte uma alma, esse povo mata. Porque não tem saúde nem eles. Esse é um grande desafio. Igrejas sérias que proclamem o verdadeiro evangelho, por causa da glória de Cristo, para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Um povo que prega o evangelho para eles, para a minha glória, para o meu eu, para o meu bem-estar. Tem muitas igrejas a gosto do freguês. Tem igreja, irmão, que você lá, você come de tudo, buchada, mocotó, tem de tudo lá para você comer. O alimento é todo tipo de alimento. Todavia, falta o principal, em muitas, o evangelho. Ah, eu não gostei do pastor, não se preocupe não, eu abro outra igreja. Não, olha, eu não gostei do culto de hoje, vou abrir outra igreja amanhã. Vou ensinar como é que faz um culto de homens, vou abrir outro ministério de homens em outro lugar, vou lá e vou fazer como é que faz. Mostrar para os irmãos lá como é que é. Muitos fazem assim. E isso causa escândalo para o evangelicalismo de Itaporanga. E isso muitos têm endurecido o coração. Você vai pregar e vai dizer: eu sei que da qualidade daquele ali, aquele bicho não presta não vale nada. E ainda mais diz que é crente uma pessoa dessa. E nós temos que lidar com todas essas circunstâncias. E isso cria mais barreiras e mais barreiras e mais barreiras. Palestina mesmo. Quando nós evangelizávamos que uma pessoa aceitava Jesus, vinha o familiar católico e dizia: olha, tá vendo fulano? Tu levou para a tua igreja, não foi? Mas não presta, tem uma coisa, na minha casa ele não anda, porque bode na minha casa eu não aceito. Eu falava para o irmão José:
Fomos pregar um dia em Santana dos Garrotes. Quando chegamos na cidade, Santana dos Garrotes é a cidade cujo esse distrito pertence, de Palestina. Quando chegamos na entrada da cidade, tem a igreja católica, apostólica, romana. O padre abre a radiodifusora e diz: chegou os testemunhas da besta fera do cão. Desse jeito. Eu disse: eu gostei do senhor. Olha, Deus saí, eu quero topar com o senhor, mas não topei com ele. Pregando o evangelho na cidade, encontramos pessoas, irmãos, que não queriam saber, porque já era desse racha, desse interior, frustrado com o comportamento de alguns. Mas encontramos pessoas que com alegria disseram: prega na minha casa, eu quero ouvir essa mensagem. Anuncia. Encontramos casas também, irmão, que teve uma casa lá, que quando eu cheguei na porta para bater palma, a porta veio na minha testa. Se Deus não tira, eu tinha perdido a metade da face com a pancada. Tinha acabado logo na hora de primeira. Aí então, eu disse: eu vou esperar essa mulher sair na porta, mas eu vou anunciar o evangelho. Eu vou insistir com esta vida, porque Deus me chamou aqui para isso, para proclamar esta mensagem do evangelho. Ele trouxe-me aqui para que eu anunciasse este reino eterno, para que eu ofertasse, ensinasse a esta pessoa que existe uma água da vida que jorra, que salta para a eternidade, e eu bebi dessa água e quero dar dela de beber também. Então, quando a mulher sai fora, disse: minha senhora, eu quero falar com a senhora, eu quero pregar para a senhora. Ela disse: não, eu estou com uma panela no fogo, eu não tenho tempo, eu não quero ouvir nada disso e tal. Ela disse: não, é 5 minutos, me dê 5 minutos. Irmão, eu comecei a pregar para ela, ela deixou na força, na marra. Essa é a melhor expressão para aquela ocasião. Mas quando eu comecei a pregar, e eu sabia o que a mulher era da vida, a mulher logo se manifestou. Disse: pronto, arrumei agora. Começou o demônio falar pela boca dela: quando a gente vai, ora, né? Expulsar em nome de Jesus, e o demônio tem que sair mesmo. Aí ela confessa que era macumbeira. Eu disse: me arrumei. Onde eu fui amarrar-me, Jesus? Mas essa alma está hoje liberta para a glória de Deus. Ela está hoje servindo ao Senhor. Ela hoje está proclamando este reino eterno, saltando desta água do seu coração para o coração de outras pessoas, que jorra para a eternidade. Anunciando este Cristo que é poderoso, irmãos, para salvar, para libertar, para transformar. Então, se nós queremos, irmãos, de fato ser um povo que é reconhecido como um povo avivado. Um dia, esses dias, eu escrevendo no meu Facebook, eu disse: avivamento, irmão, não é falar em língua estranha, não. E olha que eu sou um assembleiano dizendo isso. É uma igreja pentecostal. Avivamento não é falar em línguas estranhas. Avivamento é quando a igreja se desperta para proclamar as verdades do evangelho e cumpre a sua obrigação de evangelizadora. É quando ela sai e ela começa a fazer a vontade do Pai, anunciando este reino que transforma e que muda completamente os contextos sociais. Este reino que aceita o pobre, o rico, o preto, o branco, o alto, o baixo, que aceita todas as pessoas, porque todas estão em igual condição de pecadoras, mas que quando são alcançadas, as vidas são transformadas para a glória de Deus. E Deus tem feito muito isso. E que Deus ele possa despertá-los. Que Deus possa usá-los. Irmão, se a gente for falar para destrinchar, esmiuçar, da meia-noite, e vocês ficam aqui me ouvindo, os que aguentar. Mas creio que Deus há de despertá-los. Olhe para dentro do seu coração e diga: Jesus, eu recebi teu evangelho. Eu preciso também anunciar este evangelho. Senhor, há vidas que lá estão clamando por misericórdia, há vidas sedentas, e eu estou aqui cheio, empanzinado com a tua palavra, mas não tenho coragem de anunciar. Abre bem a boca, irmãos. Proclama este evangelho. Conheçam, vão lá, passa um dia. Irmão, um dia é suficiente. Um dia que você passar na comunidade Agrovila Bom Jesus, não coisa, se você não sai de lá mais crente, pelo menos com 5 homens você sai relevando. Ou então os dois juntos. Porque é desafiador. É desafiador. As pessoas não podem aceitar Jesus porque são expulsas de casa. Se a mulher aceita Jesus, o marido a destrata.
Se uma criança aceita Jesus, é convidada para ser expulsa, e outra coisa, o pai tenta matar. Aqui nós ficamos confortavelmente bem. Às vezes eu converso com o pessoal de uma pessoa, como é que é aqui o evangelicalismo? Ah, irmão, é diferente mais de sertão. Aqui nós temos liberdade para expressar a nossa fé. Lá, a gente não está na janela 10/40 da Ásia, mas nós estamos na janela 10/40 do Nordeste, que tem os seus desafios. E por gentileza, não fique com a cabeça encostada à janela. Passe essa janela. Faça dessa janela uma porta para a proclamação do reino a outros homens. Não se escolhe dizendo, não, a obrigação é de quem foi. Não, a obrigação é nossa. Não, mas eu estou contribuindo. Você está indo? Não, eu estou contribuindo, mas você está indo. Não, mas eu estou contribuindo. Você está indo? Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço Joselém Brito, amigo, companheiro. Queridos,